Gostaria de compartilhar com os irmãos. Durante este culto, eu senti forte temor do Senhor. E realmente me constrangi perante a presença do Senhor. Eu já havia preparado essa mensagem, a palavra no qual o Senhor colocara em meu coração, mais ou menos umas 2 semanas. E durante os 2 cultos em que eu decidi comentar sobre essa palavra diante de uma oportunidade, os 2 cultos eu fiquei sem oportunidade. Os 2 cultos eu não tive a oportunidade de expressar algo relacionado à palavra do Senhor. E hoje, quando o pastor mandou uma mensagem que era para eu trazer a palavra, eu tinha certeza que era essa mensagem, mas ainda assim eu orei ao Senhor e pedi para que Ele confirmasse durante o culto que se fosse realmente essa mensagem, que ela fosse se encaixar com o culto. E pelo incrível que pareça, a Elisângela trouxe em Atos 3, onde diz isso sobre Pedro e João, o louvor do Márcio e da Fernanda, que diz isso sobre João 20. E parece que é algo combinado, algo, mas todos aqui sabem que quando nós trazemos essa palavra, nós não temos o costume de compartilhar essa mensagem com ninguém. E eu agradeço ao Senhor pelo temor, pelo constrangimento perante a presença dEle. E é isso que nós devemos ter dia após dia, nos constranger perante o Senhor. Pois aqui, como eu estou aqui, todos nós estamos, nenhum de nós é digno disso. Nós não fizemos nada para merecermos estarmos aqui, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Aleluia. E algo que eu carrego muito em meu coração, é que nós estamos vendo o tempo certo e na hora certa, porque o Senhor determinou. Imagina quantas pessoas não viveram depois da vinda de Cristo, ou até mesmo antes. São muitas pessoas que passaram por outros caminhos, outros tempos, por outras tecnologias, mas nós estamos aqui porque o Senhor determinou. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos em João, capítulo número 19. Aqueles que puderem permanecer com as vossas Bíblias abertas. Estarei lendo de João 1 ao 11 e de 25 a 30. Os irmãos poderem continuar sentados. Assim nos diz a palavra do Senhor em João, capítulo 19, a partir do versículo número 1. O título é esse: Jesus é humilhado e espancado. Assim nos diz. Sendo assim, Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam o seu rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu trago a vossa presença, para saberes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Versículo 5. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis um homem. Versículo 6. Ao verem o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Versículo 9. E voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Versículo 11. Ao que Jesus lhe afirmou: Não teriais qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Versículo número 25. Assim nos diz a mãe e os amigos junto à cruz. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ele o discípulo a quem ele amava, gostaria que vocês repetissem comigo essa parte. Junto a ela o discípulo com Jesus
seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então, embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de sopro e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, a entregou ao seu espírito. Essa mensagem é uma mensagem muito importante, porque tudo na Bíblia ela se resume em Jesus. Desde a criação ao Antigo Testamento, a palavra ela se resume em Jesus. A lei escrita por Moisés ela se resume em Jesus. O Antigo Testamento, as profecias bíblicas, elas se resumem em Jesus. O Novo Testamento também se resume em Jesus. E após Jesus ser assunto aos céus, a Bíblia ainda assim se resume em Jesus. Algo que o Senhor destacou em meu coração após ler isso é que no tempo de Jesus, antes de Jesus iniciar o seu ministério, existia um homem chamado João Batista. Não é esse João o qual escreveu esse evangelho, mas João Batista ele teve um chamado muito importante de preparar o povo para o ministério de Cristo, de fazer o batismo nas águas para que eles estivessem preparados para receber o Espírito do Senhor. E nós, como a igreja de hoje em dia, após a vinda de Cristo, nós temos um papel muito importante, algo que às vezes nós até nos esquecemos, que é preparar a humanidade para a volta de Jesus. Da mesma forma como João Batista ele preparou aquele povo para o ministério de Jesus, nós, como a igreja hoje em dia, nós temos a função de preparar a humanidade para a volta de Cristo, porque essa é a última oportunidade. É a última oportunidade para aqueles que estão vivos, sejam dentro da igreja ou não. Assim como Elisângela disse, nós fomos ontem em um culto, e quem olhar aos olhos humanos poderia dizer que era seita, que era algo que não iria dar certo, não iria fluir. E Deus pode nos repreender, principalmente a mim, através de pessoas que, se nós olharmos com os olhos humanos, nós não damos crédito, nós pensamos que eles não dão crédito, mas o Senhor ele habita na humanidade, o Senhor ele está conosco, e os sinais seguem aqueles em que creem. E independente de onde você for, para onde você for, Elias foi para uma caverna e lá o Senhor falou com ele. O Senhor ele está atrás dos seus. E algo que me chama muito a atenção é que o único discípulo pelo qual eu vejo que é descrito na Bíblia, a qual o Senhor amava, é João. Isso é algo muito forte, porque imagine você ouvir ou poder escrever com a total certeza que você é o discípulo a qual Jesus ama. Isso é algo muito importante. Nós vamos ver que na casa de Jairo vai Pedro, João, Tiago, no Monte da Transfiguração. Também no Getsemane vai Pedro, João e Tiago. Mas algo que tocou muito no meu coração é que aos pés da cruz só estava um discípulo. E qual discípulo que estava? João. João ele teve algo muito importante na sua vida. Nós vamos ver que tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Mas somente João escreveu o Apocalipse. Somente João viu o que ninguém viu. Somente João sentiu o que ninguém sentiu. Somente João experimentou o que ninguém experimentou. E que o Senhor falava comigo fortemente hoje no meu quarto. Você quer viver o que ninguém vive? Vai até onde ninguém vai. Você quer ver o que ninguém vê? Fica aos pés da cruz. Você quer compartilhar com os outros as suas visões, a sua vida? Você vai aonde ninguém vai. Esteja aonde ninguém mais está. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver Deus falando com a humanidade, ver Deus falando conosco. Mas é algo muito importante nós sabermos que do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, João ele tem algo especial. Não é que Deus tem acepção de pessoas, mas aquilo que nós fazemos, Deus ele é um Deus recíproco. Isso é uma palavra muito importante. Deus ele trata a humanidade com reciprocidade. Deus não é igual a Satanás que entra na vida de qualquer um, que saia batendo a porta. A Bíblia mesmo fala: se você quer que a porta se abra, bata. Se quer que o Senhor responda, chama. E algo muito importante é isso.
Somente João viu e escreveu o Apocalipse. Então o Senhor falava em meu coração: você quer ver o que o outro irmão não vê? Fica aos pés da cruz. Você quer ouvir o que ninguém ouviu? Você quer ter experiências que ninguém teve? Vai até onde ninguém vai. Porque muitos tiveram a oportunidade, assim, eu creio, de ir também aos pés da cruz. Mas somente João teve essa escolha. Algo que também me chamou muita atenção, que eu vejo que Deus ele é muito lindo. Peço aos irmãos que abram Gênesis. Capítulo 2, versículo por número 21. Assim nos diz, Gênesis 2, versículo 21. Então, Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou a mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porquanto do homem foi extraído. Por esse motivo é que o homem deixar a guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Agora eu peço que os irmãos abram em João 19, novamente. Os irmãos irão entender o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Aleluia. João 19, versículo número 34. Assim nos diz: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou disse: deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creais. Aqui nós vemos algo muito incomum. Nós vemos que a Bíblia, por diversas vezes, diversos versículos, ela compara Adão a Jesus. Não de uma forma dos dois serem iguais, mas que se por meio de Adão muitos se perderam, muitos foram condenados, porque Adão ele pecou e nós junto com ele pecamos. Lá a natureza humana ela foi tirada do jardim e o seu coração é inclinado para o mal. Por isso nós vemos desde pequeno crianças mentindo, fazendo coisas que não eram para se fazer. Mas algo muito importante é que para Deus fazer a mulher, a Bíblia vai nos dizer com as palavras que Deus furou o lado de Adão e retirou a costela. Foi necessário Deus furar o lado de Adão para que ele fizesse a mulher dele. E aqui nós vamos ver algo na cruz muito importante, em que os soldados furam um lado de Jesus. Aqui nós vamos ver uma comparação muito incrível, muito importante, algo que é um conhecimento que por meio de Deus nós podemos ter, mas sem Ele nós não podemos. Da mesma forma em que Deus furou a costela de Adão, furou o lado de Adão, foi necessário Deus permitir os soldados furar o lado de Jesus. Mas se você ainda não está entendendo, estou um pouco confuso. Para Deus criar uma mulher foi necessário furar o lado de Jesus. E para Deus dar continuidade e criar através de Jesus a igreja, foi necessário assim também furar o lado de Jesus. Eu espero que os irmãos entendam isso, porque é algo muito lindo, é algo muito forte. A Bíblia se cumpre, os dois homens em que estavam ao lado de Jesus sendo crucificados, eles tiveram as suas pernas quebradas, mas para que se cumprisse a mensagem do Senhor e a palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Jesus não teve os seus pés, as suas pernas quebradas, mas teve um lado furado. E ali eu creio que deu início a algo muito importante, em que ali deu início à igreja do Senhor. Porque da mesma forma que Deus furou a costela de Adão, furou o lado de Adão, para que assim desse vida à mulher, Deus permitiu que fosse furado o lado de Jesus, para assim dar início à igreja. Isso é algo muito importante, assim como eu friso, é algo muito lindo, me constrange perante ao Senhor. E quando um lado de Jesus foi furado, saiu sangue e água, simbolizando o batismo.
Aqui nós vamos ver a água. Muitas das vezes, igual Elisângela disse em Atos 3, uma passagem muito conhecida, em que estavam ali indo ao templo. Quantas vezes nós não estamos indo a algum local, indo ao nosso trabalho, nos param pessoas pedindo uma esmola, uma moeda, um salgado. Jesus, ele nos ensinou que a água que nós bebemos neste mundo, nós voltamos a ter sede, e que aquilo que nós consumimos para o nosso corpo, nós voltamos a ter fome. Mas a água de Jesus, nós não voltamos a ter sede. Aleluia. Isso é algo também muito importante. Às vezes uma pessoa que pede algo na rua não precisa de uma moeda, ela precisa de uma oração, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa mudar de vida. Porque hoje você passa diante daquela pessoa, ela lhe pede uma moeda, você dá. Amanhã você passa, ela te pede, você dá de novo, vai ficar esse ciclo. Mas João fez algo muito importante ao lado de Pedro. Ele disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo em que eu tenho, certamente eu te dou. E aquele homem, ele foi curado, algo também muito importante. Aquele homem, como eu disse, ele ficava naquele ciclo, pedindo moeda, pedindo esmola. Mas ali houve um rompimento na vida dele, mas um rompimento de algo bom. Ali ele passou a poder andar, ele podia trabalhar, podia correr atrás do seu sustento, podia correr atrás de cuidar de uma família, de se casar. Então é algo que nós temos sempre que meditar no Senhor, é nos constranger perante a Ele. E algo em que diferencia Jesus de todos nós, porque tudo quanto Jesus ele fez e pediu para que nós fazemos, Ele antes fez. Jesus pede para nós sermos batizados, mas Ele se batizou. Jesus pede para nós negarmos a si mesmo. Jesus, Ele se negou. Quando Ele desceu da glória, se fez carne, se fez um simples humano, um corpo ruim, um corpo que se deteriora, um corpo que é furado, um corpo que sofre. Jesus, Ele também teve aflição, e Ele nos diz, Jesus, Ele teve a oportunidade, digamos assim, de suar sangue. Jesus ficou aflito. Mas Jesus, algo que diferencia Ele, em que foram 3 homens crucificados. Digamos que os 3 morreram, mas somente um ressuscitou. O que diferencia Jesus da humanidade é isso, porque até então todos nós morremos, até então todos nós somos mortais, todos nós temos um dia, uma hora, para que nós venhamos a descer a sepultura. Mas Jesus, Ele venceu a morte. Jesus, Ele foi ressuscitado para mostrar para nós o que Ele é diferente, que Ele não é como um de nós, embora Ele tenha vindo em um corpo humano, embora Ele tenha passado por coisas humanas. Jesus, Ele foi tentado como nós somos. Jesus passou pelos caminhos em que nós passamos, espero que os irmãos entendam. Mas Jesus, Ele é diferente. Jesus não faz parte da humanidade. Jesus não foi gerado de uma forma normal, como um homem e mulher terem relações para dar à luz a um filho. Jesus, Ele foi gerado de uma virgem, em que não teve relação. Não tem como alguém dizer que Jesus não é Jesus, que Jesus não é o Messias. E nós temos que dar graça por uma coisa que eu vivo meditando. Nós temos que agradecer ao povo judeu, por lá eles terem negado a Jesus, porque isso abriu a oportunidade de nós, gentios, termos acesso à presença dele. Porque Jesus, Ele veio aos dele, mas os deles o rejeitou. E nós que estamos aqui nessa noite, diante deste domingo, de mais essa semana, nós não estamos aqui para cumprir meta, para cumprir um culto, para cumprir um horário. Mas nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus. Porque nós acreditamos em que Jesus, Ele morreu sim. Mas além disso, nós cremos que Jesus, Ele ressuscitou. E que Jesus, Ele está à destra de Deus, dando ordens e aguardando o juízo final. Algo em que eu sempre friso: não adianta eu vir aqui na frente e pregar somente sobre João, se no final do culto você terá que aceitar a Jesus. Não adianta eu vir aqui e pregar somente sobre o rei Davi, você não vai aceitar o rei Davi, pois ele também errou como nós erramos. Nós não devemos usar isso como desculpa, claro, porque Jesus, Ele disse: eu sou santo, ser santo. Se Jesus, Ele venceu o mundo, nós também somos capazes de vencer. Porque embora Jesus foi e é diferente, Jesus, Ele estava em um corpo carnal, Ele sofreu a dor de qualquer outra pessoa que foi crucificada sofreu. E que nós possamos guardar sempre isso em nosso coração. E que Jesus, Ele deu início à igreja, e que a igreja está na terra até os dias de hoje, mas não será assim para sempre.
Assim como João Batista preparou a humanidade para o ministério de Jesus, nós como a igreja, nós estamos nos preparando e preparando as outras pessoas para a volta de Cristo. A cada dia que passa está mais perto. Mas muitas pessoas falam, mas minha avó, minha bisavó, pessoas do antepassados, falavam que Jesus ainda não voltou, que Jesus iria voltar. Mas se nós formos pensar para ver, olha quantas pessoas estão morrendo, quantos acidentes estão tendo até mesmo na nossa região, quantas pessoas não estão descendo a sepultura. E algo que não é um versículo, mas que nos traz algo muito importante. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa está viva, enquanto ela tem um fôlego de vida, ainda é possível se arrepender, crer no Senhor e ser salvo. Assim como aquele ladrão, ele pediu ao Senhor e o Senhor disse: ainda hoje te digo, tu estarás comigo no meu paraíso. Mas se aquele homem estivesse morto, como ele iria falar aquilo? Então que nós possamos levar em consideração o poder da vida. Assim como foi dito nos dias de hoje, nós temos a escolha de escolher o bem e o mal, de escolher chorar ou rir. Nós temos essa oportunidade, e algo que Deus tem tocado muito em meu coração, que só é livre quem serve ao Senhor. Essa ideia do mundo de ser livre, de ter voz ativa, isso é mentira, porque a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis libertos, sereis livres. Quem está no mundo está preso a algum vício, assim como aquela mulher do tanque. Ela tinha 5 casamentos, eles estavam buscando o sexto, eles estavam buscando água no poço meio-dia. Nós vamos ver que as coisas deste mundo é assim como o homem que estava pedindo uma esmola. A vida é constante, a pessoa usa a droga hoje, usa amanhã, a pessoa faz isso hoje, faz amanhã, é algo repetitório, a pessoa não é livre. Por mais que a pessoa fale: eu só bebo quando eu quero mentir, eu só fumo quando eu quero mentir, a pessoa ela é presa naquilo. Nós só temos liberdade quando nós escolhemos servir ao Senhor, quando nós nos arrependemos de nossos pecados. Aí sim nós somos livres, mas não é também um livre-arbítrio de fazer o que quer. Nós vamos ver que nós éramos escravos do mundo, nós servimos a Satanás, fazemos coisas que ele mandava, em que ele impunha para nós fazermos. Hoje em dia nós somos escravos de Cristo. Hoje em dia nós somos escravos da palavra do Senhor. E assim como eu disse, em que tudo se resume em Jesus. Hoje em dia existem muitas religiões que contam mentiras, que falam que lá tem paz, em que lá tem liberdade. Você quer saber se uma religião ela é bíblica? Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Qualquer religião que puxa para o outro lado não é a religião de Cristo. Porque nós vamos ver que as pessoas falando de São Paulo, São Pedro, dando glória aos apóstolos, mas quando antigamente davam glória a Paulo, ele se vestia de saco. Ele não queria glória para si, ele reconhecia que outrora ele era governador, mas quando ele se converteu, ele passou a ser escravo. Então nós devemos entender isso. Liberdade não é o que o mundo passa. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você servir ao Senhor e ter a certeza que nós teremos uma vida além dessa. Porque algo muito importante é que o único inferno que a igreja passará é a terra. A única tribulação e tristeza que nós teremos é a terra. Mas o único paraíso daqueles que serão condenados é a terra. E a terra, nós vamos ver que ela não é boa. Por mais que tenhamos a criação de Deus, como os animais, as paisagens, os lugares lindos, até mesmo nós temos a curiosidade de conhecer. Vamos ver que a mesma mão que fez isso, fez algo muito melhor. E algo que não é passageiro. Muitas pessoas passam a vida correndo atrás do dinheiro, nós vamos ver sobre isso. Muitas pessoas passam a vida atrás de um carro, atrás de um dinheiro, mas no final da vida acaba morrendo. Vai deixar isso para quê? Vai fazer o que com isso? Então que nós possamos aprender e ter a sabedoria de escolhermos sim viver. Nós não temos também que largar nossos estudos, nossos trabalhos. O trabalho ele é bíblico. Mas que nós possamos entender que o trabalho ele passa, a faculdade ele passa, tudo vai passar. Mas que a nossa alma ela vai ficar para o juízo final. E que lá no juízo final nós possamos ter a vitória em que Cristo nos prometeu que teríamos. Até aqui o Senhor me deu. Que a igreja, assim como eu, possamos nos constranger perante a presença do Senhor. Uma mensagem rápida, simples.
mas que Deus me constrangiu em trazer, porque certamente, assim como a Esther disse, se até o momento da pregação eu pegasse e fosse embora, ali o Senhor já tinha falado comigo, ali eu já tinha me emocionado, ali eu já teria me alimentado, mas a palavra do Senhor é segunda, dia após dia, que nós possamos continuar prestando ao Senhor cultos em raciocínio lógico, que é raciocinar, pensar, meditar na palavra do Senhor, até que o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade.